André, mano, você me ensinou absolutamente tudo sobre como vender no mundo online. Eu já entendi como é que sobe campanha no Facebook, já entendi como é que faz um posicionamento legal pra loja, passa uma credibilidade de massa pro cliente, mas eu quero saber como funcionam as devoluções e os reembolsos. Cara, eu preciso saber disso, eu tô com medo. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Todos os dias que eu subo uma caixinha de perguntas, pode ter certeza que em algum momento alguém vai perguntar isso. E agora, nesse vídeo, a partir de hoje, você nunca mais vai ficar com dúvida no que fazer quando alguém pedir um reembolso ou solicitar uma devolução na sua loja de dropshipping. Primeiro de tudo, vai acontecer. Saiba que isso é normal. Toda loja no mundo, não tô falando só de online não, toda loja que existe na face da terra que vende produto físico vai ter que lidar com devolução, reembolso, troca. Isso é super normal. Em alguns mercados, como por exemplo o mercado de roupa, tênis, isso é ainda mais comum, tá? Por N motivos. Às vezes a pessoa achou que ia ficar bem na roupa, comprou online, quando a camisa chegou, a camisa não vestiu bem nela, ou o tamanho não ficou bom nela. Então tem alguns mercados que isso é mais comum do que outros, mas independente de em que nicho você vai trabalhar, como você vai trabalhar, se você quiser ser um empreendedor, ter uma loja, vender produtos, você vai ter que aprender a lidar com reembolsos e devoluções. Mesmo que o seu fornecedor for tão bom quanto o fornecedor particular do Econ Club, que é basicamente o agente que atende todos os membros da comunidade. Obviamente, quando você tem um baita fornecedor, você vai ter muito menos dor de cabeça com problemas na logística, com problemas na qualidade do produto. Isso vai reduzir muito a taxa de reembolso que você tem, que é de fato uma métrica que a gente precisa se preocupar, mas ainda assim esses problemas vão surgir. O primeiro ponto é tentar entender o que houve exatamente, o que aconteceu primeiro para tentar ajustar, caso seja um problema que você consegue solucionar, você precisa entender exatamente o que aconteceu. Foi um problema que o produto chegou quebrado, o produto chegou às vezes inteiro, mas não estava funcionando, no caso do seu produto eletrônico, ou o cliente simplesmente resolveu quis trocar esse produto. Se for um produto, por exemplo, igual eu comentei, uma camisa, às vezes o problema foi que a camisa não vestiu no cliente, a forma não estava adequada, você precisa entender exatamente qual foi o problema individualmente. Isso vai ser feito através dos pontos de contato que você disponibiliza na sua loja, ou seja, do seu e-mail profissional, do e-mail que está no rodapé do seu site, do seu número de WhatsApp, você pode até mesmo fazer uma ligação para o cliente ou receber ligações do cliente. Obviamente, quando você faz mensagens automáticas no WhatsApp, esse processo fica muito mais simples. Porque imagina comigo a seguinte situação. Você tem uma automação de WhatsApp conectada na sua loja. Então, a partir do momento que o pedido for aprovado no seu website, automaticamente o seu número de WhatsApp manda uma mensagem confirmando esse pedido para o WhatsApp do seu cliente, tá? Desse momento em diante, o seu cliente sabe qual que é o melhor ponto de contato para ele se comunicar com você. Então, qualquer problema que acontecer após a entrega, automaticamente ele já vai vir no seu WhatsApp e te informar disso. Fica muito mais fácil de você seguir com esse atendimento, pedir fotos e vídeos inclusive. Um ponto que é muito importante de entender é se de fato esse problema aconteceu através do fornecedor ou do envio, ou se foi algo que foi ocasionado pelo mau uso do cliente, tá? Isso não significa que você vai se inibir da responsabilidade de fazer o reembolso, tá? Mesmo se o cliente agir de má fé, se ele tiver ali nos 7 dias de garantia, garantidos por lei, você tem a obrigação garantida por lei de fazer esse reembolso ou devolução para o seu cliente. Inclusive é uma das coisas que eu sempre recomendo que vocês coloquem, explorem isso no website de vocês, afinal é uma obrigação, então se é uma obrigação vocês precisam explorar isso como se fosse uma forma de marketing, até para poder passar mais credibilidade, mais confiança ali para o cliente na hora de comprar. Mas entenda se foi uma má fé do cliente, até mesmo para você se organizar ali em relação ao futuro, tá? Então, se você teve um reembolso que foi ocasionado por má fé de um cliente, porque um cliente simplesmente desistiu de comprar, quis devolver o produto, ou, sei lá, quebrou o produto ali no primeiro uso e quis pedir o reembolso, você não vai reclamar disso com o fornecedor, você não vai basicamente desgastar seu relacionamento com o fornecedor por conta de um problema que não foi dele, foi do seu cliente. O segundo ponto é pedir imediatamente no WhatsApp, de preferência, vídeos e imagens do problema, tá? Então o cliente relatou lá que o produto chegou quebrado ou arranhado. Cara, fulano, me manda uma imagem, me manda um vídeo, isso é muito importante até mesmo para você catalogar, para você salvar esses vídeos em um drive. Eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a isso daqui a pouco, mas é importante imediatamente, o mais rápido possível, logo que o cliente relatou o problema, ele vai estar bem interessado em resolver isso logo, afinal de contas ele quer o dinheiro dele de volta, ele quer um produto melhor, que esteja sem defeitos. Então, na maioria dos casos, eles vão mandar fotos e vídeos aí sem problema e isso vai te ajudar
no futuro. Terceiro ponto, você realmente identificou então que o produto chegou quebrado, aí você vai começar a trabalhar para ter um bom atendimento, tá? O nosso queridíssimo Steve Jobs, fundador da Apple, já nos ensina que o branding, que o posicionamento, que é um dos assuntos que eu tanto falo aqui no meu canal, ele vem não só do seu produto, não só do seu marketing, mas também desde lá do seu atendimento. Então vocês vão caprichar bastante nesse atendimento aí para suavizar essa experiência ruim que o cliente teve, tentar conter uma parte dos danos, pedir quantas desculpas forem necessárias e tentar terceirizar a culpa, tá? Então é algo que funciona aqui no Brasil, porque infelizmente, na verdade, 99% das vezes a culpa de fato não vai ser sua, tá? Então você vai terceirizar a culpa de certa forma. Muitas vezes o que funciona é colocar a culpa nos Correios, tá? Então as pessoas sabem que o serviço dos Correios não é muito bom, normalmente os produtos chegam quebrados, não, na verdade não normalmente, mas é comum, relativamente comum que isso aconteça, então você tem essa opção aí de colocar a culpa nos Correios, por exemplo. O quarto ponto é identificar se o cliente prefere receber um produto novo em ótimas condições ou se ele quer mesmo reembolso integral. Se o cliente optar por receber o produto, e muitas vezes ele vai optar por isso, se você fizer um bom atendimento, conversar ali com o cliente, você imediatamente vai fazer uma nova ordem daquele produto do seu fornecedor para o cliente, tá? Ô, Trel, mas como assim, cara? Eu vou ter que gastar o meu dinheiro para isso, sendo que eu já paguei o produto para aquele cliente? Sim, você vai fazer isso e depois, no próximo momento, nos próximos passos, você vai correr atrás de conseguir esse reembolso com o seu fornecedor. Mas no primeiro momento, a principal preocupação é suavizar a experiência do cliente que já foi ruim com a sua loja, tá? Então, nesse momento, imediatamente, no momento que ele falou para você que ele topa receber um produto novo, com condições boas, você vai emitir um novo pedido para ele e o mais rápido possível você vai disponibilizar para ele o código de rastreio. No caso do cliente preferir o reembolso, você também vai fazer o reembolso o mais rápido possível para ele, como ele preferir. Se ele pagou no cartão, você consegue fazer o reembolso pelo próprio Gateway, tá? App Max, Mercado Pago, por lá mesmo vocês conseguem fazer o reembolso. Se ele pagou no Pix, eu recomendo fazer um Pix direto da conta da sua empresa, da conta do seu CPF, do seu banco aí, para a conta do próprio cliente, que isso vai ser mais rápido, menos doloroso. Manda o comprovante para ele ficar mais tranquilo também em relação a isso. Botrel, mas e o produto? Nesse caso que a gente vai mandar um produto novo, ou mesmo no caso que a gente vai reembolsar o valor integral, o que fazer com o produto com defeito que ficou lá na casa do cliente? Então vamos para o passo 5, que é basicamente sobre isso que a gente vai falar agora. Basicamente, você tem duas opções. Emitir um código reverso dos Correios, que é basicamente criar um código para que o cliente possa enviar o produto para o seu endereço, da sua empresa ou da sua casa, ou, de fato, dar o dinheiro, fazer um Pix para o cliente para que ele possa mandar o produto para o seu endereço. Das duas formas, você vai receber esse produto com defeito na sua casa. Por que isso é interessante? Na maioria dos casos, dependendo da condição do produto, você consegue ainda utilizá-lo para poder gravar criativos, você consegue ainda utilizá-lo para poder mandar para influenciadores. Então, na maioria dos casos em que o problema não for muito sério, às vezes é o que você consegue disfarçar ali ou consertar, ainda dá para utilizar esse produto para poder fazer criativos, tá? Isso vai te ajudar demais na maioria dos casos. Então, imagine que é, por exemplo, um relógio que chegou com defeito na bateria. Isso não vai te impedir de fazer criativos para esse relógio. Ou um copo que chegou com leve arranhão. Você vai disfarçar esse arranhão e consegue fazer criativos com ele com uma certa facilidade, ou entregar para algum influenciador da sua cidade em troca de alguns stories. Então, esses produtos na sua mão, eles vão ter alguma serventia ainda. Passo 6. Depois de resolvido isso tudo, tá? Depois de você já ter reembolsado o seu cliente ou já emitido uma nova ordem de envio do seu fornecedor para o seu cliente novamente, aí sim você vai entrar em contato com o seu fornecedor, você vai relatar o problema, você vai compartilhar aquelas imagens e vídeos que você pediu logo no começo do atendimento com o cliente, e aí você vai solicitar o seu reembolso lá com o fornecedor para que você não saia no prejuízo ou reduza ali o seu prejuízo inicial que você teve nessa operação. É basicamente a melhor forma de tratar isso. O cliente vai ter uma experiência ruim, mas você vai conter os danos dessa experiência. E uma coisa que eu indico muito é que você tenha uma organização de todos esses pedidos de reembolso, tá? Hoje eu utilizo o Notion, inclusive vou deixar aqui embaixo o link para poder baixar o meu Notion, que eu uso não só para organizar os reembolsos, mas para organizar tarefas das minhas operações, para organizar o financeiro, para poder fazer precificações e etc, checklists da minha operação. Mas você pode fazer esse controle de reembolsos em qualquer plataforma. Você pode fazer no Notion, você pode fazer no Asana, você pode fazer inclusive no Excel, que é basicamente um lugar onde você vai centralizar ali todos os casos de reembolso, o nome das pessoas que pediram reembolso, a situação atual desse processo de reembolso, ou seja, a pessoa pediu reembolso, então você vai colocar lá a situação atual, reembolso solicitado. Depois, a próxima situação seria reembolso realizado, próxima situação seria novo produto a caminho,
e você vai criar ali essas eventuais situações e você também vai utilizar essa central para poder arquivar lá e armazenar os vídeos e as imagens dos defeitos desse produto para você poder utilizar na hora de pedir o seu reembolso com o fornecedor. Inclusive, você também pode ter uma central para poder acompanhar o processo de reembolso do seu fornecedor com você, ou seja, reembolso XYZ já foi solicitado para o fornecedor, o reembolso XYZ está em análise pelo fornecedor e o reembolso XYZ já foi realizado pelo fornecedor para você. Isso vai te ajudar a ter uma organização melhor e a entender melhor em que ponto está cada evento da sua operação. Para finalizar, pessoal, saibam que isso vai acontecer. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, é super tranquilo. Basicamente, com tudo isso que eu passei para vocês aqui, vocês já têm mais do que o necessário para poder lidar com esse tipo de situação. Fazer um bom trabalho, caprichar no atendimento, tá? Tentar de fato fazer amizade com o cliente. Tem muito cliente que, ao ver o seu esforço para tentar resolver o problema deles, vai até agir de forma positiva com a sua loja, pode até vir a fazer novas compras ali nesse mesmo momento. Então você pode ser surpreendido positivamente quando você se presta a ser uma pessoa educada, a ser uma empresa que trata bem as pessoas que confiaram em você. Lembre-se que a responsabilidade é 100% sua, você que está no game, você que está no jogo do empreendedorismo. Ao ser empreendedor, você tem que saber lidar com seus clientes, independente do business que você for entrar. E lembrando que isso é garantido aos clientes por lei, tá? Então não tente infringir essa regra, não tente dificultar os reembolsos, você pode acabar tendo problemas na justiça em algum momento se você fizer isso. Então, basicamente, esse é o conteúdo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like aqui de vocês no canal. Aqui no canal a gente tem pelo menos 2 vídeos novos todas as semanas falando sobre dropshipping, falando sobre e-commerce, falando sobre o mundo da venda de produtos físicos online de forma geral. Então, se você quer crescer nesse aspecto, se você quer ganhar dinheiro vendendo produto físico na internet, se inscreva no canal e ative o sininho para estar sempre por dentro de todas as novidades. É isso e até a próxima.